Boa tarde a todos. Podemos sentar? É experiência, né? Experiência em si. Declaro aberta a sexta sessão ordinária da primeira turma, de 22 de abril de 2025. Renovo meus cumprimentos a todos e passo a palavra à senhora secretária da turma para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da terceira sessão extraordinária, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de abril de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Goné Branco. Abriu-se a sessão às 9h54, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi apregoado para julgamento a PET 12.100, recebimento de denúncia núcleo 2. Após a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator, ocorreu a realização das sustentações orais pela Procuradoria-Geral da República e pelas respectivas defesas de todos os acusados e acusada. A turma, por maioria, rejeitou a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento do presente recebimento ou rejeição da denúncia, vencido o ministro Luiz Fux. A turma, por unanimidade, rejeitou as demais preliminares apresentadas pelas defesas. Alguma objeção? Declaro aprovada a ata. Apregou para julgamento a PET 12.100, segundo recebimento de denúncia para análise de recebimento ou rejeição de denúncia. E passo a palavra ao relator, eminente ministro Alexandre de Moraes, para proferir seu voto sobre o mérito do recebimento ou rejeição da denúncia. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, ministra Carmen, ministro Fux, ministro Flávio, procurador-geral, doutor Goné, cumprimento também os advogados. Presidente, recordando que a denúncia é oferecida em relação ao chamado ou denominado Núcleo 2, Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques, pela prática de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado em concurso material e observado as regras de concurso de pessoas. Nós sabemos, e é sempre importante reiterar, que nesse momento da análise da denúncia, e o ministro Fux bem recordou, isso vigora o princípio indúbio pró-sociedade, ou seja, na dúvida a favor da sociedade. O que significa isso? Significa que há necessidade de prova da materialidade dos fatos, indícios suficientes de autoria para o início da ação penal, quando então o contraditório será estabelecido e, a partir do contraditório, se inverte. Aí todos os fatos imputados devem ser devidamente comprovados pela Procuradoria-Geral da República e a presença de qualquer dúvida razoável leva à absolvição. São as regras processuais, não só do Brasil, históricas e internacionais. Dessa maneira, a acusação, nesse momento, a acusação feita pelo Ministério Público e consubstanciada em denúncia, ela deve apresentar uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque deve relevar o fato, todas as circunstâncias do fato, deve apresentar os indícios suficientes de autoria daquele ou daqueles que praticaram os fatos, os meios empregados, qual o resultado produzido, os motivos que determinaram, o lugar onde se praticou, o tempo, ou seja, uma série de fatores necessários, uma série de requisitos, necessários no oferecimento da denúncia para que o Poder Judiciário possa analisá-lo.
Nesse momento processual, nós podemos verificar, desde logo, que a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contém uma exposição de fatos criminosos. Fez, inclusive, um encadeamento de fatos criminosos, classificando cada um dos delitos, e relembro aqui também, porque é importante relembrar, que a narrativa dos fatos acusatórios deve ser feita, mas é o próprio Poder Judiciário que, a partir da ação penal se instaurada, é que vai classificar os fatos narrados ao Código Penal ou às leis penais. E me parece aqui, presidente, como já no núcleo 1 eu salientei, que não há inépcia da denúncia, porque a primeira alegação é de inépcia, a segunda é da ausência de justa causa. Não há inépcia, os fatos são descritos de forma satisfatória, de forma encadeada, de forma lógica. Foi dado a cada uma das defesas os fatos apontados, os motivos que a Procuradoria-Geral da República entendeu por bem denunciar esse núcleo 2, as razões do crime, ou seja, todos os elementos necessários para que as defesas possam se defender. Essa é outra questão importantíssima no processo penal. A acusação ela deve deixar claro a sua imputação, mostrando os fatos, mostrando as provas, para que a defesa tenha total possibilidade de impugnar fato a fato, circunstâncias a circunstâncias. A Procuradoria, em relação a esse núcleo 2, começa descrevendo exatamente a questão da organização criminosa armada, uma organização criminosa no item utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal. A acusação aponta que os denunciados se utilizaram especialmente da estrutura da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando do denunciado Silvinei Vasques, para obstruir o funcionamento do sistema eleitoral e minar os valores democráticos, dificultando a participação de eleitores que se presumiam contrários ao então presidente. Após o primeiro turno das eleições de 2022, a delegada, e continua a denúncia, a delegada de Polícia Federal Marília Ferreira Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitou a elaboração de um projeto de Business Intelligence, o BI que foi dito aqui, BI, voltado aos resultados eleitorais. O objetivo era coletar informações sobre os locais onde Lula da Silva havia obtido uma votação expressiva e onde Bolsonaro havia sido derrotado, com foco especial nos municípios da região Nordeste. A ferramenta figurava como elemento crucial na execução do plano de manutenção de Jair Bolsonaro no poder, uma vez que visava reverter o favoritismo do oponente percebido, como salienta a Procuradoria-Geral da República, tanto pelos resultados do primeiro turno quanto pelas pesquisas de intenção de voto no segundo turno. O desvio de finalidade da demanda foi logo percebido por Clepson Ferreira de Paula Vieira, analista de inteligência, encarregado da coleta de dados. Ele expressou perplexidade diante das solicitações de Marília Alencar, dado que o seu trabalho deveria se concentrar na segurança das eleições e não na análise de resultados que poderiam orientar as ações da Polícia Rodoviária Federal. Clepson confirmou que suas análises foram utilizadas para direcionar as ações de fiscalização da PRF no segundo turno, que se concentraram em locais onde Lula havia recebido mais de 75% dos votos. A utilização indevida das forças de segurança pública ficou ainda mais evidente após a análise dos dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar. Apesar da exclusão das mensagens trocadas diretamente com Anderson Torres, o histórico de conversas de Marília com o delegado de Polícia Federal Fernando de Souza de Oliveira, à época diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a senhora Maria das Neves Viana Couto, então secretária de gabinete do ministro da Justiça,
forneceu detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas. A denúncia continua nessa narrativa, dizendo que logo após o resultado do primeiro turno, em 2/10/2022, Marília informou explicitamente seu intento doloso a Fernando de Souza de Oliveira. Abre aspas. Temos que pensar na ofensiva quanto a estas pesquisas. Fecha aspas. Poucos dias depois, em 6/10/2022, Marília indicou a Fernando que tudo estava, entre aspas, alinhado e que já havia feito, também entre aspas, a sua parte, revelando a existência de um planejamento específico para o segundo turno. A denúncia continua dizendo que a movimentação atípica dos denunciados entre os dois turnos eleitorais também foi percebida pelo aumento dos pedidos de reunião de Marília com Anderson Torres. O objetivo escuso dos encontros com Anderson Torres foi explicitado em trocas de mensagens datadas de 7/10/2022. Ali se vê que Fernando de Oliveira deu conta de que o, entre aspas, chefe chamou e combinou um encontro no 13º andar. A partir disso, a denúncia continua narrando, e depois, na conduta de cada um, eu voltarei a isso, mas continua narrando as conversações entre Fernando e Marília. Diz que o clima de urgência envolvendo conversas entre Marília e Clebson Ferreira de Paula para progredir nesses relatórios, coloca ainda a mensagem de 21 de outubro de 2022, a mensagem enviada por Clebson a Camila Alves Vieira de Paula, abre aspas, surgiu uma demanda daquelas, diretamente da diretora. Eu estou muito mal, mas tenho que acelerar. Fecha aspas, referindo-se a Marília de Alencar. Registrou ainda a denúncia que houve diálogo mantido com a interlocutora Márcia, em que Marília reconheceu que vinha sobrecarregando sua equipe com demandas extraordinárias em relação a esses relatórios. E segue a denúncia narrando cada uma das conversações, cada uma das trocas de informações. Em 10 de outubro de 2022, Igor envia a Clebson um link para um painel desse boletim informativo informando, abre aspas, fizemos um PI aqui sobre os resultados do TSE. O chefe repassou para Dente, que gostou e pediu para repassar para vocês, para analisar e dar acesso a quem dê direito. A análise policial também revelou o mesmo nome da enviada por Marília em 21 de outubro de 2022, endereço das UOP. Ali eram listadas todas as unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Há informação aqui nos autos, a partir do relatório das investigações da Polícia Federal e da denúncia da Procuradoria-Geral da República, contém um arquivo denominado Dados Extração, que continha planilhas com títulos como PSL, DEM, Republicanos, União, PL, PP, concentração maior que 75% Lula, concentração maior que 75% Bolso, Minas Gerais maior que 70%, 75% Lula, e Minas Gerais maior que 50% Bolso. As planilhas analisadas forneceram os dados sobre o número de votos recebidos por candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 em cada município do Brasil. Foi também realizada a perícia no celular de Fernando de Souza Oliveira, onde foram localizados diálogos relevantes sobre ações da PRF que reforçam, segundo a Procuradoria, o comportamento doloso dos denunciados. Identificou-se que Fernando, Marília e Léo Garrido Meira Salles integravam um grupo de WhatsApp intitulado, entre aspas, Em Off, onde foram compartilhadas diversas mensagens sobre a produção desses relatórios, desses boletins. E cita aqui algumas informações. Por exemplo, dia 13/10, Marília envia uma mensagem nesse grupo, Marília, como descrito aqui na denúncia, afirmando que em Belford Roxo o prefeito é vermelho, precisa reforçar PF. E
ainda outra mensagem, menos 25 mil votos no 9. Em seguida, a Marília pergunta a Fernando, narra a denúncia, qual seria o próximo passo sobre os relatórios. Recebeu a resposta, 52 versus 48, são 5 milhões de votos para virar, denotando que seriam necessários 5 milhões para virar o resultado. E segue a denúncia mostrando esses indícios de autoria em relação a toda essa operação para, no dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal influenciar nas eleições. Ministro Alexandre, só 2 dúvidas. Vossa Excelência falou em Minas Gerais, é isso? Só para que eu registre. Aqui na denúncia consta todos os locais de concentração maior que 75% Lula, assim constando, concentração maior que 75% Bolso, se referindo ao ex-presidente Bolsonaro, e outros 2 arquivos, Minas Gerais, MG, maior que 75% Lula, e Minas Gerais maior que 50% Bolso. Curioso isso, porque é um dos estados pêndulo, né? A ministra Carmen conhece bem, porque é de lá. E é o estado pêndulo no Brasil. Sim. Mas isso é um elogio. Claro, porque a circunstância de que o voto é secreto em Minas é levada a sério. Ninguém saberá. Na hora, ó. Por isso que é pêndulo, né? Por isso que é pêndulo. Aqui é também um fato importante apontado nas investigações e colocado na denúncia da Procuradoria-Geral da República, abre aspas, a ação excepcional de Silvinei Vasques ficou evidente pela análise do ofício 83/2023, emitido pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que indicava a elaboração de um único plano de trabalho para as eleições, em 27 de setembro de 2022, abrangendo as operações do primeiro e segundo turno. No entanto, isso é uma questão importante, em 26 de outubro de 2022, foi realizado um novo plano de trabalho intitulado Segundo Turno, que foi elaborado pelos denunciados. E aqui é importante, eu recordava com a ministra Carmen, aqui durante as sustentações orais, o que foi imputado aqui, essa alteração de planos, a partir do que agora há esses indícios de que uma operação foi realizada para mapear, isso foi objeto de uma decisão minha, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, às vésperas do segundo turno. O segundo turno foi realizado dia 30 de outubro. Dias 28, 29 e 30, e no dia... As questões que surgiram no TSE foram nos dias 28, 29 e 30. E no dia 30, que foi o domingo, várias vezes foi o dia que Vossa Excelência teve que convocar imediatamente até o ministro Flávio Dino, que então era candidato, nos reportou de dificuldades no Nordeste durante o dia. Exatamente. Entre outras pessoas, várias outras pessoas. E em virtude dessas representações, uma representação à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e a decisão é de 29 de outubro, a partir de informações que eu solicitei à Polícia Rodoviária Federal e à própria Polícia Federal, e na decisão ficou expresso, no dia anterior ao segundo turno, eu leio aqui a decisão, dessa forma determinam a proibição até o encerramento do segundo turno das eleições, de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores, nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da PRF por desobediência e crime eleitoral, além de responsabilização dos respectivos executores das medidas. E ainda a proibição de qualquer divulgação até o encerramento do segundo turno das eleições do resultado de operações por parte da Polícia Federal, desde que relacionadas às eleições. Porque houve a provocação ao Tribunal Superior Eleitoral dizendo exatamente que estaria
sendo preparada essa operação, com a comprovação de que o que tinha sido programado para o primeiro e segundo turnos de forma idêntica teria sido alterado e concentrado em alguns locais onde haveria um maior voto, um percentual maior de votos de um dos candidatos. E, por incrível que pareça, essa decisão do dia 29 imediatamente foi informada o diretor-geral, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. A decisão foi homéricamente ignorada. No dia 30, e aqui da tribuna não foi dito um fato correto, então é importante que o fato que é incontroverso fique correto. No dia 30, nós tivemos inúmeras ligações, petições no Tribunal Superior Eleitoral da dificuldade que inúmeros eleitores estavam tendo, simplesmente porque a Polícia Rodoviária Federal, ignorando a decisão do TSE, montou as suas operações nesses municípios, e isso só acabou chegando à grande mídia quando 2 senadores foram impedidos de chegar ao seu local de votação porque pararam em uma blitz também. Obviamente, e por isso que a abstenção não foi maior, obviamente o Tribunal Superior Eleitoral, e a ministra Carmen Lúcia se recorda, porque lá comigo estava, do Supremo, eu como presidente, o ministro Ricardo Lewandowski como vice, a ministra Carmen, imediatamente, no horário do almoço, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ora denunciado Silvinei Vasquez, foi convocado ao Tribunal Superior Eleitoral e foi determinado que todas as operações se encerrassem imediatamente. E como o Tribunal Superior Eleitoral deu a resposta rápida, isso foi em torno de 1 hora, 1 e pouco, obviamente não houve prejuízo. Os eleitores demoraram muito mais para chegar, mas não houve prejuízo. Mas o fato incontroverso, então a materialidade existe, vamos aqui, o que deve ser apurado é a autoria, ou as autorias, é que houve desrespeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, houve uma operação, uma grande operação ligada ao que aponta a Procuradoria-Geral da República, 75% Lula, que um candidato tinha, e, a partir disso, houve necessidade, inclusive, da intervenção da Justiça Eleitoral. Então, a materialidade está comprovada e, por isso, os fatos devem, a partir de agora, devem ser comprovados a autoria daqueles que a Procuradoria está imputando. E a Procuradoria... Por favor. Se me permite, apenas para esclarecer a gravidade do que aconteceu, levou o Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, que era ano também de eleições, aprendendo com estes fatos, que foram gravosos aos eleitores e que poderiam realmente ter alterado alguma situação de anormalidade para os eleitores, afirmar, no mês de agosto ou setembro, com o Ministério da Justiça, com o ministro Lewandowski, um acordo de cooperação para evitar e prevenir que não voltasse a acontecer esse tipo de situação. Nós nos precavemos e o ministro Lewandowski, hoje ministro da Justiça, fez questão de afirmar exatamente o que tinha acontecido e o que nós tínhamos testemunhado ali dentro. Obrigada, ministro. Então, em relação a esses fatos envolvendo esses denunciados, a Procuradoria-Geral da República conclui, abre aspas, está clara a tentativa deliberada de minar o sistema democrático pelo uso da força inerente à estrutura policial do Estado, mediante ações de embaraço e intimidação de eleitores. Está nítido, continua a Procuradoria-Geral da República, que os denunciados pelo episódio anuíram a entrada da organização criminosa e atuaram para a consecução do seu propósito de desprezar o sistema democrático eleitoral e assegurar a permanência de Jair Bolsonaro à frente do governo, mesmo que em contrariedade à ordem constitucional. Ainda em relação aos demais denunciados, um ponto importante em relação ao núcleo 2, essa denúncia é o que se intitula o punhal verde-amarelo. A Procuradoria aponta também as ações da organização
criminosa no campo informacional se viram acompanhadas de outra frente de operações que radicalizavam o embate. Em 9/11/2022, o grupo finalizava a formalização de plano para, entre aspas, neutralizar autoridades públicas centrais no sistema democrático. A estratégia de enfraquecer as instituições pelo discurso seguia-se a de, confiada no aval conquistado da opinião pública, agir materialmente com sequestros, prisões e mortes, com interferências físicas sobre os poderes. O plano foi identificado em dispositivo eletrônico vinculado a Mário Fernandes, à época secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o nome Fox 2017. O texto do arquivo continha o título, entre aspas, Planejamento Punhal Verde e Verde-Amarelo, e tramava contra a liberdade e mesmo a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e dos candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin Filho. O plano minuciava providências de reconhecimento operacional, prevendo o acompanhamento de locais de frequência e estadia do ministro Alexandre de Moraes, com observação de sua residência, trabalho e local de prática de esportes. Estipulava o monitoramento de seus itinerários, horários, agenda oficial e pessoal, além do efetivo que o acompanhava e dos veículos utilizados para seu deslocamento. As ações de reconhecimento eram previstas para ocorrer no Distrito Federal e em São Paulo. E aqui, presidente, se me permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual o juiz que o julgará. Seria muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passar a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha deveriam saber, e alguns sabem, que há um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspeição ou provocar o impedimento do magistrado. Seria muito fácil, porque uma vez que ameaçasse um ministro, ele se daria por suspeito ou impedido, ameaçaria outro até chegar ao absurdo de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal poder analisar os fatos. Aqui não se está analisando nenhuma ameaça uma ameaça específica à pessoa física Alexandre de Moraes, não se está analisando denúncia por tentativa de homicídio contra a pessoa física Alexandre de Moraes, mesmo que ministro. Aqui o que se está analisando uma série de fatos encadeados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a instituição democrática Poder Judiciário, contra os seus membros enquanto integrantes do Poder Judiciário. Exatamente por isso, repito, e fiz isso no relatório e depois agora, iniciando a sessão da tarde, os crimes
não são crimes, nenhum crime contra a vida, tentativa de homicídio, tentativa de abolição das instituições, o golpe de Estado, né, o crime de atentar contra as instituições, de tentar dar golpe de Estado, que é outra questão sempre importante, porque por que se pune o tentar dar golpe de Estado? Porque se quem tentou dar golpe de Estado conseguir o golpe de Estado, ele não vai se autopunir. Não existe na história do mundo quem dê um golpe de Estado e se autopune. Então, por isso que basta a tentativa. E danos qualificados, organização criminosa. Nenhuma imputação específica em relação à pessoa física desse relator. O que se vê pela imputação e a acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República é exatamente vários núcleos atuando, como narrei há pouco, também lendo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que passava as notícias, as chamadas fake news, né, as notícias fraudulentas para tentar convencer, e aqui já um grupo de atuação de execução. Ministro Alexandre, só um brevíssimo comentário, que esse esclarecimento é de enorme importância quanto à exclusão do homicídio, inclusive porque atos preparatórios de um crime podem ser atos de execução de outro, depende exatamente do itinerário. E quanto a essas fake news, etc., Vossa Excelência tem inteira razão, e acho muito mais constrangedor quando se trata de pessoas que se autodenominam juristas, que é um fenômeno contemporâneo. Eu tenho visto juristas. Aí, como eu não conheço, e sempre desconfio da minha própria ignorância, que é uma atitude importante, eu vou pesquisar. E aí o jurista que fez o comentário não tem um único livro publicado, não tem um único título acadêmico, nunca passou no concurso público, ele é jurista de internet. Então, acho que é mais grave quando vem esses comentários, e por isso essa observação de Vossa Excelência é muito importante. Vossa Excelência não está, neste caso, julgando crimes do qual foi vítima. É muito importante esse esclarecimento, até para colaborar para os verdadeiros juristas e para os juristas de internet. Ministro Flávio, às vezes, Vossa Excelência está levando jurista como se fosse o profissional do saber jurídico, que cria o saber jurídico. E, às vezes, jurista tem outras conotações. Por exemplo, quem pega dinheiro a juros ou empresta é jurista. Então, é preciso também levar com cuidado. As palavras em português são polissemânticas. Polissêmica, né? Exatamente, tem vários sentidos. E apenas para não deixar a Bíblia de fora, quem presta dinheiro a juros comete um pecado, né? Segundo o Antigo Testamento. Vossa Excelência é candidato a Papa. Eu percebo uma certa... A dependência. Voltando, aqui, além desse monitoramento, o documento narra a denúncia. O documento criado por Mário Fernandes também previu os recursos necessários para a concretização da ação de neutralização das autoridades públicas. Inclusive, cita a denúncia, 6 telefones celulares descartáveis com chip da operadora TIM, que coincidiu exatamente com os equipamentos utilizados na operação de campo Copa 2022, na execução do Plano Punhal Verde e Amarelo. A mesma convergência foi observada na previsão sobre o quantitativo de pessoas necessárias para executar a ação. 6 indivíduos com formação em forças especiais. Os agora famosos kits pretos. Então, o que estava planejado, depois a Polícia Federal e a Procuradoria aponta, foi o que foi concretizado. O documento Punhal Verde e Amarelo, renomeado PLJ, foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto no próprio dia 9/11/2022 e, posteriormente, levado ao Palácio da Alvorada, diz a Procuradoria, para tratativas com Jair Messias Bolsonaro. Na mesma hora, Mauro Cid também se encontrava no local. A ciência do plano pelo presidente da República e a sua anuência a ele são evidenciadas por diálogos posteriores comprobatórios de que Jair Bolsonaro acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral. Assim, em áudio
por WhatsApp, de 8/12/2022, Mário Fernandes relata a mal do Cid. Aqui é descrito um áudio que está nos autos, que havia estado, Mauro Fernandes relata a mal do Cid, que havia estado pessoalmente com Jair Bolsonaro e debatido o momento ideal de serem ultimadas as ações tramadas, entre aspas, diz Mário Fernandes a mal do Cid. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades, fecha aspas. A denúncia continua dizendo do cenário de instabilidade social provocada pela organização criminosa, exatamente com o objetivo de criar instabilidade política, instabilidade institucional e facilitar condições de aceitação de um eventual golpe de Estado. A representação mencionada menciona o início da Operação Copa 2022, a proximidade do término regular do mandato. Ainda aponta a Procuradoria, apurou-se que em 18/11/2022, Felipe Garcia Martins Pereira, e Jair Bolsonaro reuniram-se no Palácio do Alvorada justamente para esse fim. O colaborador Mauro Cid confirmou a existência da reunião, cuja pauta era precisamente os termos do decreto golpista. De fato, os registros fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República indicaram que Felipe Garcia Martins Pereira chegou ao Palácio do Alvorada às 14h59 do dia 19/11/2022, nos exatos moldes relatados por Mauro Cid. Ainda um último tópico, antes de detalhar as condutas, o decreto golpista e a apresentação aos comandantes das Forças Armadas. Aqui é outra questão importante e que parece agora até sem maiores dúvidas em relação à materialidade, em relação à autoria, todos vamos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, manuseou a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado, decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. No dia 6/12... Consulta o eminente relator. Eminente ministro, Vossa Excelência muito bem disse há instantes atrás sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está... Aguarde a do Mauro Cid. Nós vamos chegar lá. Não. Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. No dia 6/12/2022, o colaborador Mauro Cid confirmou que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Felipe Garcia Martins a minuta de decreto que detalhava diversos considerandos, fundamentos dos atos a serem implementados, apontando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e decretando no final a realização de novas eleições. Impunha também a prisão de autoridades, entre elas os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador, Jair Bolsonaro fez adiante ajustes na minuta, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais.
Com o decreto concluído, Jair Bolsonaro iniciou a fase de reuniões com os militares de alta patente. E aqui também descreve a denúncia, outra prova importante que leva aos indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia, a descrição do colaborador sobre a reunião com os comandantes das forças e o depoimento dos comandantes das forças. No dia 7/12, o decreto foi apresentado pela primeira vez a integrantes de alto escalão do governo federal. As informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid indicam que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação de representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio do Alvorada na manhã de 7/12 de 2022. Na ocasião, diz a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro, com auxílio de Felipe Garcia Martins Pereira, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante de esquadra Almir Garnier Santos e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A dinâmica disso foi apresentada pelo delator Mauro Cid, os dados obtidos depois com registro de entrada e saída no portão principal do Palácio do Alvorada mostram que no dia 7/12 o general Paulo Sérgio Nogueira chegou ao Palácio às 8h25, seguido por Felipe Garcia Martins Pereira, seguido por general Freire Gomes e o almirante de esquadra Almir Garnier, que esses chegaram juntos às 8h34. Mauro Cid já se encontrava no local desde as 7h11. Então, aqui aponta a Procuradoria-Geral da República que as informações dadas pelo delator são confirmadas, houve a reunião a partir disso, também apresenta os depoimentos. Um dos depoimentos do general Freire Gomes, então comandante do Exército, confirma a realização da reunião no dia 7/12, relata ter sido Jair Messias Bolsonaro quem o convocou, por intermédio do ministro de Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, confirma a presença de Mauro Cid, indicada nos registros de entrada e saída fornecidos pelo GSI. Segundo o general Felipe Garcia Martins Pereira, ficou encarregado da leitura do decreto, expondo os fundamentos técnicos, entre aspas, aqui da minuta. A realização da reunião do 7/12 também foi confirmada pelos dados armazenados no serviço de nuvem pertencente ao general Mário Fernandes, que também é importante, é mais um fato corroborador da delação. O eminente presidente, ministro Zanin, bem lembrou, antes do nosso intervalo, que a legislação foi aprimorada. A legislação não permitia que ninguém pudesse ser condenado somente com base em colaboração. A partir de decisões desse Supremo Tribunal Federal, é importante que se coloque em defesa do devido processo legal, da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal começou a entender que nem a denúncia poderia ser recebida somente com base na colaboração, sem elementos razoáveis de confirmação. A legislação foi alterada e hoje nem a denúncia, corretamente, diga-se de passagem, nem a denúncia pode ser recebida com base só na colaboração, porque é sempre bom relembrar o que já relembrou o nosso presidente: o colaborador é um interessado. Então, obviamente, ele tem que dar fatos objetivos que possam ser comprovados. Na ausência dessa comprovação, obviamente, o que o colaborador coloca não pode ser considerado. Aqui há, para esse momento de cognição ainda sumária, há elementos que corroboram a delação, não só o depoimento do comandante do Exército, mas também os dados armazenados no serviço de nuvem pertencente ao general Mário Fernandes, ora denunciado, que consta às 9h09 do dia 7/12, ou seja, durante a apresentação do decreto golpista, como diz a Procuradoria, Mário Fernandes encaminhou mensagem de áudio a Mauro Cid de seguinte teor: Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. Na ocasião, Mário Fernandes pediu a Mauro Cid que mostrasse a Jair Bolsonaro um vídeo que não foi recuperado durante a reunião, afirmando, abre aspas, a história é marcada por momentos como esse que nós estamos vivendo agora,
fecha aspas. No mesmo horário, Mário Fernandes enviou mensagens de conteúdo similar ao general Braga Neto e ao capitão Sérgio Rocha Cordeiro. Após a apresentação do decreto, enviou a seguinte mensagem ao seu secretário-geral da Presidência da República, general Ramos. Kid Preto, falei com o Renato, o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente, fecha aspas. Nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid foram encontrados registros fotográficos de uma versão do decreto golpista, diz a Procuradoria. O arquivo apresentava uma série de digressões sobre o texto constitucional e apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições presidenciais de 2022, determinando a decretação de estado de sítio e a deflagração de operação de garantia da lei e da ordem. A última página da minuta encontrava-se parcialmente obstruída por um papel que propositalmente ocultava as provisões finais nesse arquivo de Mauro Cid. Durante a oitiva do comandante do Exército, então comandante-general Freire Gomes, a autoridade policial lhe apresentou o arquivo encontrado nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid. Após analisar o documento, o depoente confirmou se tratar do material que lhe fora mostrado na reunião do dia 7 do 12. Segundo o general Freire Gomes, Felipe Garcia Martins Pereira se retirou da sala após a leitura do texto e a reunião prosseguiu com a presença apenas de Jair Bolsonaro e dos militares convocados. O então comandante do Exército ressaltou, abre aspas, que ele, comandante do Exército, sempre deixou evidenciado ao então presidente Jair Bolsonaro que o Exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral, fecha aspas. Informou que no final da reunião, Jair Bolsonaro disse aos presentes, abre aspas, que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes, fecha aspas. Ainda houve, após a primeira apresentação, Jair Bolsonaro dedicou-se a fazer ajustes no texto do decreto, a fim de obter maior apoio, e ainda houve uma nova reunião. Na manhã do dia 9 do 12, reuniu-se Jair Bolsonaro com Marcelo Câmara, Felipe Garcia Martins Pereira e Braga Neto no Palácio do Alvorada, oportunidade em que decidiu dar seguimento ao plano golpista. E prossegue narrando o que seria um enxugamento dessa planilha golpista. A denúncia volta a citar a operação Copa 2022, narrando aqui as provas que foram encontradas, confirmando o acompanhamento que foi feito em relação ao monitoramento, e citando a participação de todos os envolvidos. Isso mais adiante eu voltarei. Inclusive com textos obtidos nos celulares apreendidos e que se encontram nos autos, desde o monitoramento ocorrido no dia 16 do 12, continuando pelo dia 21 do 12 e 24 do 12. Também a apreensão dos telefones, os telefones obtidos segundo a necessidade, telefones pré-pagos, para que pudesse, com isso, não serem reconhecidos. A partir dessa narrativa, desses depoimentos, dessas provas apresentadas, é importante verificar que há, dentro dos requisitos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal, há total viabilidade da apresentação da denúncia. Não se pode dizer que a denúncia seja inepta. A denúncia vem acompanhada de provas de materialidade, indícios de autoria suficientes que corroboram não só vários dos depoimentos do colaborador premiado, mas, mais do que isso, trazem provas autônomas e independentes que não foram, em determinados momentos, não foram colocados pelo colaborador. E aqui também aproveito, talvez eu não tenha sido claro num primeiro relatório da primeira sessão, quando se fala
que foram 9 depoimentos do colaborador, na verdade foi no mesmo dia. No mesmo dia, a polícia foi fazer a colaboração e, como separou por fatos, a polícia pegou vários depoimentos, mas não é um depoimento contrariando o outro. São 9 depoimentos, depois foram mais 2 depoimentos, 2 audiências, mas esses 9 depoimentos, é importante que se diga, são no mesmo dia para fatos diferentes. Questão das vacinas, questão das joias, questão da tentativa de golpe, para fatos diferentes. Então, a leitura da denúncia, desses trechos principais da denúncia, ao meu ver, expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Foi coerente na exposição dos fatos, que, insisto, todos eles devem ser comprovados durante a ação penal sem margem para dúvida razoável, e devem ser comprovados pela Procuradoria-Geral da República, mas a descrição está amplamente satisfatória para os delitos imputados a cada um dos denunciados. A materialidade dos delitos também foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 474 denúncias já recebidas, cujos delitos imputados apresentam a mesma materialidade e que tornaram ações penais sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Aqui, novamente, é importante salientar que não há dúvida sobre a violência praticada em 2 dos tipos penais. Há necessidade de se comprovar grave ameaça ou violência à pessoa, e no vídeo exposto, e eu vou novamente colocar, porque nunca é demais nós recordarmos que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Obviamente, cada um dos imputados e cada um dos denunciados terá toda a ação penal para provar que ele não participou. Mas não é possível se negar que houve no dia 8 de janeiro de 2023 a tentativa de golpe de Estado e que a materialidade é extremamente comprova, em virtude da sua violência, extremamente clara, com pessoas sendo agredidas, com pessoas sendo feridas, com o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre faço questão de dizer aos nossos policiais judiciários aqui presentes que foram verdadeiros heróis naquele dia, naquela tarde, para não deixar ingressar aqui nos gabinetes, onde vários processos sigilosos ainda são físicos, e vários se contundiram gravemente. É sempre bom relembrar para que as pessoas não esqueçam e para que as mentiras divulgadas pelas milícias digitais, nascidas politicamente no chamado gabinete do ódio, não tentem convencer as pessoas de que tudo foi, como eu disse na primeira vez, na primeira sessão de recebimento da denúncia, que tudo foi um passeio no parque. Não, foi muito violento. Então, peço para passar aqui a materialidade, porque isso nós já ganhamos vários momentos. A denúncia faz também o encadeamento dessa violência que ocorreu no dia 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do presidente da República. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Não é possível dizer que isso é um domingo no parque, que os atos preparatórios, aqui foi a bomba que poderia ter matado centenas de pessoas no aeroporto, tudo também descrito como materialidade dos delitos. Vamos entrar e tomar o que é nosso! Vamos entrar e tomar o poder!
aqui o momento onde se rompeu a vedação à entrada da praça, na verdade, na esplanada dos ministérios, estava proibido desde o dia anterior. Agressão aos policiais. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Então, também a materialidade em relação aos crimes multitudinários comprovada. Aí a viatura da polícia! O claro intuito de intervenção militar, ou seja, golpe de Estado. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Bora, mantém! Mantém a linha, galera! Mantém! O importante também dessas imagens que são públicas, né, são imagens divulgadas à época e reiteradas, é que também se afasta qualquer alegação de que houve uma manifestação pacífica com senhoras com Bíblia na mão. Nenhuma imagem mostra nenhuma senhora com Bíblia na mão. Tudo que apareceu depois foram montagens das milícias digitais. Aqui também comprovando a materialidade do delito de dano ao patrimônio público e patrimônio histórico tombado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Bem, essas imagens são aqui quando depois de muito tempo, e o ministro Flávio Dino acompanhou também de perto com o ministro da Justiça, depois de muito tempo chegou a Polícia Militar. Mas essas imagens sobre a materialidade e a gravidade dos delitos, essas imagens são muito importantes para que as pessoas não esqueçam da gravidade do que ocorreu dia 8 de janeiro, da gravidade que é tentar acabar com a democracia no Brasil. E que as pessoas de boa fé, as pessoas de bem, porque as pessoas de má fé, nessa vida é difícil convencer. Mas as pessoas de boa fé, às vezes, são enganadas por milícias digitais, robôs, uma série de mensagens. Então, é muito importante olhar isso e cada pessoa de boa fé, presidente, se fazer uma pergunta, uma só. Se, da mesma forma que invadiram a Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar, agredindo policiais, uma verdadeira batalha campal,
com pessoas feridas e com claro intuito, e a faixa mostrava bem as declarações, e eu já disse aqui vários interrogatórios nas ações penais individuais, que as pessoas diziam, não, nós fomos orientados a ingressar porque daí seria necessário uma GLO e iríamos convencer as Forças Armadas a aderir ao golpe, mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Se na minha casa eu não admitiria que destruíssem, usassem violência, grave ameaça para me tirar do comando da minha casa, por que eu vou admitir isso para o país, para a República que elegeu democraticamente os seus membros? Materialidade comprovada, não há inépcia da denúncia e, da mesma forma, a presença de justa causa. Eu sempre analiso, em todas as denúncias onde sou relator, e também como voto vogal, a presença, além da presença dos requisitos do artigo 41, a presença da justa causa. É o artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, e sempre analisado a partir dos seus 3 componentes da justa causa: tipicidade, punibilidade e viabilidade. A tipicidade está comprovada, é um fato típico. A punibilidade também, não há nenhum elemento, nenhuma causa prescritiva, e a viabilidade vem presente a partir desse suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação em relação a cada um dos denunciados. A peça acusatória, e volto a insistir, que não representa um juízo de cognição exauriente, cognição sumária, condenatória, não, mas sim um juízo inicial de que materialidade os crimes ocorreram, indícios razoáveis de autoria. O recebimento da peça acusatória depende disso e, a meu ver, deve ser recebida porque há justa causa. E, em relação a cada um dos denunciados desse núcleo, assim como no núcleo número 1, o Procurador-Geral da República, a denúncia embasada em provas, descreve a conduta de cada um, a conduta que permite o reconhecimento da justa causa para cada um dos denunciados. Em relação a Fernando de Souza Oliveira, a Procuradoria-Geral descreveu a sua participação, narra a adesão de Fernando de Souza Oliveira, como já foi dito aqui, delegado de Polícia Federal e, à época, exercendo o cargo de diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, antes da virada do ano, narra a sua adesão à organização criminosa que se iniciou no período eleitoral em 2022. O denunciado, e já li anteriormente, e a Procuradoria aponta esses indícios de autoria, o denunciado teria atuado em conjunto com a acusada Marília Ferreira de Alencar na utilização indevida das forças de segurança pública com o claro objetivo de interferir nos resultados das eleições presidenciais. A denúncia destaca o diálogo que já coloquei entre Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar, dizendo sobre essa necessidade, e aqui eu transcrevo novamente, descreve a participação do ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, cuja denúncia foi recebida no Núcleo 1, em conjunto com a acusada Marília Ferreira de Alencar, e aqui o item 35, o relatório de análise técnico-científica recuperou parte das mensagens excluídas pelos interlocutores, que excluíram mensagens, é importante
que se diga, e conseguiu reorganizar os diálogos que estavam com as palavras fora de ordem. Pronto, falei com o Marcão, Marília diz, tudo alinhado. Sobre, Marília, sobre por o efetivo. Marília, risos, por favor, nos enviar até amanhã todos os planos de trabalho com números das equipes que serão empregadas para atuarem nas 27 capitais e no interior para as eleições. Plano PRF. E continua no diálogo. Também pedi para Carrijo, pedir para o Vasques. Isso, diz Fernando. Bom, minha parte eu fiz. Pior que tô ansiosa pra cacete. Doida para poder fazer alguma coisa, para ajudar. Fernando, imagina, tu já é acelerada. Então, da mesma forma, a denúncia ressalta a existência de uma planilha denominada 2022, endereço da UOP, em 21/10/2022, em que havia listagem das unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal. Destaca também a existência daquele arquivo, ao qual já me referi, e agora no telão. Dados de extração, o qual continha a planilha com títulos dos partidos políticos e a concentração de possíveis eleitores em regiões do país. Documento 1011. Ainda é salientado e ressaltado pela Procuradoria-Geral que as planilhas analisadas foram relevantes para a criação do painel de Business Intelligence solicitada pela denunciada Marília Ferreira de Alencar, o qual foi objeto de conversas entre acusado, o denunciado Fernando de Souza Oliveira e Léo Garrido Meira Salles, em um grupo denominado, e eu já me referi anteriormente, o grupo denominado Em Off. É detalhado pela denúncia que o acusado Fernando de Souza Oliveira, em conjunto com a denunciada Marília Ferreira de Alencar, utilizaram os dados de inteligência sobre quais cidades haveria mais voto para Luiz Inácio Lula da Silva e a quantidade de votos que serão necessários para o acusado Jair Messias Bolsonaro conseguir vencer em determinado município, para executar o objetivo de organização criminosa. Aqui eu transcrevo também no voto um documento. No dia 13/10/2022, Marília também enviou mensagem no grupo, eu já li anteriormente, For Rocha, o prefeito é vermelho, depois que precisariam mais de 5 milhões de votos. Então, isso mostra, segundo a Procuradoria, e para esse momento de cognição restrita, que houve ações, ou há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia de ações coordenadas e executadas por Fernando de Souza Oliveira, com o objetivo de fornecer informações estratégicas para executar um posicionamento direcionado e interferir de forma criminosa nas eleições presidenciais de 2022. Até porque o ministro Flávio foi governador de Estado e também ministro da Justiça. Eu tive a oportunidade de ser ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública. Nenhuma operação policial, mesmo em dias de eleições, ministra Carmen, ela é feita com base em dados de quantos votos cada candidato teve no primeiro turno. Isso é um elemento absolutamente irrelevante para a operação policial. A operação policial deve ser vista maior número em cidades maiores, que tenham mais acidentes automobilísticos, no caso da Polícia Rodoviária Federal, que tenham mais apreensões de carros ilegais, jamais dados coletados sobre o número de votos de cada um dos dois candidatos no primeiro turno das eleições. Então, toda essa atividade leva realmente à necessidade do recebimento da denúncia para apurar a autoria e realmente a existência do dolo ou não desses agentes. Ministro Alexandre, é só que eu estou acompanhando a leitura, agora que eu me dei conta, Vossa Excelência referiu, o prefeito é vermelho, e logo em seguida tem menos 25 mil votos no 9. É 9, deve ser tal. Pode ser aquela ideia dos 9 dedos, etc., o que é uma coisa de profundo mau gosto que reforça esse conjunto indiciário que Vossa Excelência está fazendo alusão. Sim, até porque agentes públicos não deveriam nem se meter nas questões eleitorais. Ainda há aqui
e é ressaltado na denúncia que o acusado Fernando de Souza Oliveira e a acusada Marília Ferreira de Alencar tinham pleno conhecimento da existência e das intenções das manifestações contra o resultado das eleições presidenciais. A análise revelou, isso é importante, peço muita atenção aqui a todos, a análise dos dados que foram recuperados das mensagens apagadas no WhatsApp, revelou que em 6 de janeiro de 2023, 6 de janeiro, ou seja, 2 dias antes do domingo da tentativa de golpe, durante conversa via WhatsApp, Fernando questionou Marília: alguma novidade sobre as manifestações do fim de semana? Em resposta, Marília afirmou: estou aqui com o relatório e vou levar. Na mesma data, às 20h20, Fernando enviou notícias sobre a convocação de atos em Brasília e os interlocutores discutiram brevemente o tema. Na sequência, já em 7/1, Marília encaminhou uma mensagem com informações sobre manifestações contra os resultados das eleições presidenciais, seguidas da menção ABIN, em que Fernando enviou um áudio, mas esse áudio foi apagado e não foi recuperado. Dessa forma, e também aqui, como no recebimento da denúncia passada em relação a um dos denunciados, momentos antes da tentativa do golpe, um dia antes da tentativa do golpe, agentes públicos apagarem áudios, isso também leva a indícios suficientes para o recebimento da denúncia e durante a ação penal para análise mais detalhada desses fatos. Então, me parece que há justa causa em relação a Fernando de Souza Oliveira, assim como há também justa causa em relação a Felipe Garcia Martins Pereira. Da mesma forma, a Procuradoria narrou a conduta ilícita de Felipe Garcia Martins Pereira dentro da organização criminosa, com a especificação da função do denunciado no âmbito da estrutura delitiva. A acusação detalha, apontando indícios suficientes de autoria para esse momento, que Felipe Garcia Martins Pereira se reuniu com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, com o objetivo de organizar a preparação de uma minuta do decreto de golpe de Estado. A denúncia demonstra a materialidade delitiva a partir dos registros fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da República, o GSI, que indicaram que o acusado ingressou no Palácio da Alvorada no dia 19/11/2022, às 14h59, e também no voto eu coloco o print do controle de entradas e saídas de pessoas ao Palácio da Alvorada. Nesse sentido, também, além dessa comprovação, o denunciado e colaborador Mauro César Barbosa Cid corroborou a acusação, afirmando sobre a existência da reunião cujo objeto foi a discussão dos termos da minuta do decreto, como já narrei anteriormente. A Procuradoria ainda detalhou que em 6/12, o acusado Felipe Garcia Martins Pereira entregou ao denunciado Jair Messias Bolsonaro a minuta de decreto golpista, no qual havia vários considerandos relacionados a fundamentos e atos que deveriam ser implementados, assim como apontar interferências do Poder Judiciário. A minuta do golpe foi apreendida, está no relatório da Polícia Judiciária, o documento eletrônico 694, folhas 11 a 19, arquivo em PDF da PET 12100, da qual resultaram as denúncias dos 5 núcleos. A acusação destacou ainda que a minuta de decreto do golpe de Estado previa a realização, como já disse, de novas eleições, prisão de autoridades, depois só de uma autoridade, Jair Messias Bolsonaro ficou de realizar ajustes na minuta e decidiu realizar a fase de convencimento. Ainda detalhado que, dia 7/12, ou seja, um dia depois, no Palácio do Alvorada, o acusado Felipe Garcia Martins Pereira participou de nova reunião, tendo auxiliado Jair Messias Bolsonaro na apresentação da minuta de decreto de golpe de Estado ao general Freire Gomes, bem como, eu já me referi aqui, ao então comandante da Marinha, também denunciado, Almir Garnier Santos, almirante de esquadra, e ao general e ex-ministro da Defesa, também denunciado,
tanto Almir Garnier quanto Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira já tiveram a denúncia recebida. Ex-ministro da Defesa participaram de nova reunião no dia 7. Os registros de entrada e saída do portão principal do Palácio demonstram que Felipe Garcia Martins Pereira chegou pela manhã para participar da reunião de intento golpista e no telão o controle de entradas e saídas do Palácio do Alvorada. E temos também, como me referi anteriormente, o depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército, que corrobora a narrativa acusatória, destacando que o acusado Felipe Garcia Martins teve a atribuição pela leitura da minuta de decreto golpista, inclusive expondo os fundamentos técnicos. Eu cito aqui o depoimento do general, do então comandante do Exército, o general Freire Gomes, diz ele na parte que importa agora, que foi convocado pelo então presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7/12/2022, para uma reunião no Palácio do Alvorada, que não foi informado ao depoente qual seria a pauta da reunião, que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio do Alvorada, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Nesse momento foi apresentado ao declarante o documento identificado no material apreendido, que eu acabei de citar, o EDOC, em poder do investigado Mauro César Cid, que decretava ao final estado de sítio autocontínuo, decretava a operação da garantia da lei e da ordem, e ele reconheceu esse documento como aquele que foi lido no dia 7 de dezembro de 2022. A denúncia descreve ainda, após e com base nesses indícios suficientes de autoria, que novamente Felipe Garcia Martins Pereira esteve no Palácio do Alvorada em 9/12/2022, juntamente com o acusado Marcelo Costa Câmara e Jair Messias Bolsonaro. Também há comprovação aí do seu ingresso, foi o mesmo dia em que também estiveram presentes Cid e o general Teófilo, também denunciado. No dia 15 de dezembro, também há comprovação que os integrantes da estrutura delitiva, ainda nutrindo esperanças, como diz a Procuradoria, sobre possível adesão do comandante do Exército, detalharam a presença de Felipe Garcia Martins Pereira no Palácio do Alvorada, nessa data, novamente, tendo visitado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi localizado o documento denominado HD 2022 nos arquivos do acusado Mário Fernandes, o qual planejava a instituição de um, entre aspas, gabinete institucional de gestão de crise, com o intuito de auxiliar o novo governo, um possível novo governo de Jair Messias Bolsonaro, após a ruptura institucional, bem como foi destacado que, nesse documento, que Felipe Garcia Martins Pereira ocuparia a função de assessoria de relações institucionais. Então, também aqui entendo que há justa causa, nesse momento inicial de recebimento da denúncia, para o início da ação penal em relação a Felipe Garcia Martins Pereira. Em relação a Marcelo Costa Câmara, da mesma forma, a Procuradoria-Geral da República descreveu detalhadamente a sua conduta criminosa, demonstrando qual seria a função do denunciado na estrutura. Detalha que Marcelo Costa Câmara participou Marcelo Costa Câmara participou da denominada Operação Copa 2022, ação coordenada pela organização criminosa com a finalidade de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Já narrei anteriormente ao analisar que não havia inépcia na denúncia. A acusação destaca, dia 7/12, que o acusado Marcelo Costa Câmara conversou com o colaborador Mauro César Barbosa Cid, por WhatsApp, sobre a localização do ministro do Supremo Tribunal Federal, o que corrobora o monitoramento. A denúncia acentua também a participação de Marcelo Costa Câmara no dia 10 e no dia 12 do monitoramento de autoridades aqui
Marcelo Costa Câmara informa a localização do ministro Alexandre de Moraes, inclusive a sua posição na diplomação do presidente eleito, qual seria o posicionamento. E eu transcrevo todas as conversas que foram narradas por WhatsApp, foram trocadas, por WhatsApp, entre Marcelo Câmara e Mauro César Barbosa Cid. Lembrando, e aqui é outra questão importante para esse momento, é que monitoramento não estava nas funções institucionais de Marcelo Câmara. O monitoramento, na verdade, salvo autorização judicial, não está nas funções institucionais de ninguém, mas muito menos dele como secretário executivo na época do general Ramos na secretaria do Palácio. A conduta delitiva de Marcelo Costa Câmara, no acompanhamento sobre a localização e agenda de autoridades públicas, volta a ocorrer no dia 15 do 12. E também dia 16 do 12, 21 do 12 e 24 do 12, Marcelo Costa Câmara permaneceu informando a agenda do ministro Alexandre de Moraes. Também descrevo aqui cada um desses monitoramentos. Então, ainda se destaca na denúncia que o acusado Marcelo Costa Câmara esteve em reunião no dia 9 do 12, aquela reunião que eu já me referi, com o denunciado Felipe Garcia Martins Pereira e o réu Jair Messias Bolsonaro, destacando que esse encontro consistiu na oportunidade de se prosseguir, diz a Procuradoria, com um plano golpista. Então, a sequência de reuniões, uma sequência de extrações de mensagens, de documentações que corroboram, nesse momento inicial, os indícios de autoria suficientes para o recebimento da denúncia também em relação a Marcelo Costa Câmara. Em relação a Marília Ferreira de Alencar, já narrei anteriormente, de forma detalhada, a sua troca de informações, a sua troca de mensagens para realizar boletins de inteligência, inclusive com a suspeita de um dos servidores que eu citei anteriormente, Clebson Ferreira de Paula Vieira, que era o encarregado pela coleta de dados. Há as planilhas que foram apreendidas com aqueles 75% de um, 50% para o outro, 75% em Minas, 50%, esses fatos comprovados de forma documental, esses fatos também foram confirmados pelo depoimento do analista de inteligência, exatamente aquele que no primeiro momento estranhou esse pedido, o depoimento de Clebson Ferreira de Paula Vieira, que confirma que as análises foram utilizadas para direcionar as forças policiais, o que evidencia a conduta criminosa da denunciada, ou, no mínimo, indícios razoáveis que precisarão ser apurados durante a ação penal. E eu transcrevo no voto, que está no telão, transcrevo os trechos principais do depoimento do analista de inteligência Clebson Ferreira de Paula Vieira. Um deles que fala que, abre aspas, que o que foi percebido pelo declarante é que a PRF agiu no dia das eleições com base nos boletins do declarante, tanto para saber onde estava o efetivo, quanto para saber onde direcionar o efetivo, que as ações da PRF seriam blitz em municípios ou próximos a municípios dos quais o então candidato Lula tivesse votação acima de 75%, que ressalta que fez impressão dos dados dos boletins nos quais havia votação iguais ou superiores a 75% para ambos os candidatos, mas o declarante somente percebeu uma atuação da PRF nos locais onde o então candidato Lula vencia, não o tendo percebido nos locais onde o então candidato Bolsonaro vencia, que tais fatos incomodaram muito o declarante, mas na época não tinha a quem recorrer. Então, corroborando a prova documental que foi apresentada pela Procuradoria. Ainda, assim como disse anteriormente em relação a Fernando de Souza Oliveira, também os elementos de prova são os mesmos elementos
nos diálogos de ambos, confirmam aqui os indícios suficientes de autoria de Marília Ferreira de Alencar. E transcrevo novamente o que já transcrevi em relação a Fernando de Souza Oliveira, a troca de mensagens entre Marília e Fernando. Ainda a denúncia junta aos autos, está juntado, e por isso complemento no voto, a planilha 2022-10-2, endereço das UOP, em que haveria a listagem das unidades operacionais e o arquivo dados de extração, aqueles que direcionariam para locais onde um dos candidatos a presidente da República teria mais votos. Há, portanto, aqui, presidente, a colegas, há todos os elementos necessários também para o recebimento da denúncia em relação a Marília Ferreira de Alencar. Em relação a Mário Fernandes, também entendo que há justa causa para o recebimento da ação penal, porque é descrita de forma lógica e consistente a sua conduta no âmbito do que a Procuradoria-Geral da República entendeu denominar como organização criminosa. Narra o que já foi narrado e às vezes, obviamente, eu tento não ser tão repetitivo, mas como 3 participaram de uma reunião, 2 da outra, 4 para cada uma das justificativas para justa causa, eu preciso repetir as reuniões. Participou aqui da reunião do dia 5 do 7. Há uma reunião, essa é a primeira, do dia 5/7 de 2021, lá atrás, em 21, onde Mário Fernandes demonstrou a sua intenção já ao sinalizar sobre o uso de força como uma segunda alternativa. Essa é uma reunião famosa que acabou sendo filmada pelas próprias pessoas que participaram, isso acabou chegando aos autos, e que, diz o denunciado Mário Fernandes, abre aspas, e aí, a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor, a população vai começar a acreditar, e não, então está tranquilo, o governo não tomou a medida mais radical, está tranquilo. Então, acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça, e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para uma alternativa seja tomada. Como o senhor bem disse, antes que aconteça, porque no momento que acontecer, que é 64 de novo, é uma junta de governo, é um governo militar, é um atraso de tudo que se avançou no país, por isso vai acontecer, o país vai ser todo desarticulado. Continua o denunciado Mário Fernandes. Então tem que ser antes, tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro do estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior de conturbação no day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Isso são palavras gravadas numa reunião ministerial, com a presença do presidente da República em 5/7 de 2021, palavras proferidas pelo denunciado Mário Fernandes. Depois a denúncia narra o que eu já também tive a possibilidade de narrar a Vossas Excelências, a questão do punhal verde e amarelo, as ações do punhal verde e amarelo, o arquivo intitulado Fox 2017, com um texto de arquivo Planejamento Punhal Verde e Amarelo, que me referi anteriormente, o plano de acompanhamento e, nas palavras do próprio indiciado, neutralização de autoridades. A acusação ainda destaca, junto ao documento, uma análise de chances de êxito médio tendente a alto, assim como prevê a possibilidade de danos colaterais, inclusive com a possibilidade de mortes. Demonstrou ainda que esse planejamento criminoso previa os recursos necessários para a efetivação das ações, com a menção armamento bélico, pistolas, fuzis, metralhadora, lança-granada, lançador de foguetes antitanque, e essa é a planilha que foi apreendida com todos os detalhes. Esse documento,
do Plano Punhal Verde Amarelo, ele foi impresso no Palácio do Planalto e encaminhado ao Palácio do Alvorada, inclusive sendo que Mário Fernandes esteve no Palácio do Alvorada em 9/11/2022, às 17h48, conforme consta no registro de entradas e saídas. A denúncia ainda demonstra esses indícios de autoria que comprovam a anuência e conhecimento de Jair Messias Bolsonaro sobre o plano criminoso. E eu transcrevo aqui troca de mensagens a quais eu já me referi em relação a Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid, o colaborador. Há aqui, e essa eu ainda não havia me referido, há aqui ainda uma troca de mensagens, aqui áudio encaminhado pelo acusado Mauro César, pelo acusado em 9/12/2022, pelo denunciado Mário Fernandes, ao delator Mário César Barbosa Cid, comemorando o fato de o ex-presidente da República ter aceitado a assessoria do acusado. Força, Cid, 9/12/2022. Força, Cid, diz Mário Fernandes. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado, cara. Que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso para ele. Eu vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o do Ilho, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que estava lá no QG há mais de 30 dias. Ressalto-se ainda que a existência desse vínculo entre Mário Fernandes e Jair Messias Bolsonaro é corroborado por outra visita no dia 15/12/2022. Mas na sequência de visitas desse núcleo. Na verdade, esse núcleo mais executório, como aponta a Procuradoria, teve uma série de visitas, começando dia 7, dia 8, dia 9, dia 15. A acusação ainda aponta o que eu já me referi, o documento HD 2022, onde há um gabinete institucional de gestão de crise, sendo que a data para ser implementada ocorreria em 16/12/2022. E o acusado Mário Fernandes teria função relevante na assessoria estratégica. E aí vem uma minuta Gabinete Institucional de Gestão de Crise. Qual a finalidade? Estabelecer gerenciamento de crise institucional, referência ao decreto presidencial, se referindo ao decreto do golpe, realizar o acompanhamento de ações estabelecidas no decreto presidencial, que seria o decreto do golpe, proporcionar ao presidente da República maior consciência situacional das ações em curso, diretrizes, mantém aqui as diretrizes do gabinete de crise e já nomeia as pessoas, a estrutura organizacional. O chefe do gabinete de crise seria o general Heleno, coordenador-geral do gabinete de crise seria o general Braga Neto, assessorias estratégicas, o general Mário estaria numa assessoria estratégica. Esse HD 2022, posteriormente renomeado para GAB Crise GSI, foi impresso também no Palácio do Planalto, como comprova a perícia realizada pela Polícia Federal. E foi impresso no Palácio do Planalto pelo acusado Mário Fernandes na data de 16/12/2022, além de ter sido impresso também por Reginaldo Vieira de Abreu em 6 cópias. Aqui também é importante a ação penal para apurarmos, é que da tribuna foi dito, e a defesa tem toda a possibilidade de combater isso, que nunca ninguém teve acesso a isso. E aqui se mostra, né, que além de Mário Fernandes, que imprimiu, também mais 6 cópias foram impressas por Reginaldo Vieira de Abreu. A acusação aponta ainda que Mário Fernandes foi pessoalmente no acampamento em frente ao quartel-general do Exército nas datas de 2 de novembro, 5 de novembro, 13 de novembro e 18 de novembro, inclusive há registros fotográficos ainda. A acusação pontua outros diálogos de Mário Fernandes com manifestantes a favor de uma intervenção militar, aqui Lucas Rotílio Durlo, conhecido como Lucão, e aqui Lucas Rotílio Durlo,
que é o Lucão. Então, em relação a ele, dia 29 e dia 8 de dezembro, 29 de novembro e 8 de dezembro. E esses indícios, essas conversas, corroborados pelas conversas com o delator, que eu cito novamente. Em 29/11, Mário Fernandes envia áudio via WhatsApp para esse Lucão, informando: recebi um retorno aqui que os ajustes junto à Secretaria de Segurança do DF já foram feitos e deve ter um movimento amanhã e domingo, né? Essa pressão ela acaba sendo importante aqui no Esplanada, né? Como parece que está sendo planejado aí. E continua nesse áudio, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá na frente do QG. Então, nesses contatos do denunciado Mário Fernandes. E hoje chegou para a gente que parece que existe um mandato entre SIC, um mandato de busca e apreensão do TSE, não do Supremo, em relação aos caminhoneiros que está lá. Se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF ou para a defesa alertar o comando militar. Ou seja, ainda organizando os manifestantes golpistas que eram a favor da intervenção militar, eventualmente para que a Polícia Federal e o Exército descumprissem uma eventual ordem que não chegou a ocorrer do Poder Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo, aqui fala TSE, não, do Supremo. Então, há comprovação em relação a Mário Fernandes, porque também aqui há uma outra mensagem que foi recuperada, descrevendo que Mário Fernandes teve participação central nessa ligação entre a organização criminosa e os manifestantes que pediam, na frente dos quartéis e também os caminhoneiros que pediam intervenção militar. Há diálogos entre Mário Fernandes e Rodrigo Iaçu Faria Iquizelli, um dos líderes, apontados como líderes do acampamento de Brasília e companheiro de Damião Irana, que foi presa pela Polícia Federal por participar daqueles atos depredatórios que eu coloquei no vídeo, o ataque à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro, é o dia da diplomação do presidente. A acusação destaca, com essa comprovação documental, que Rodrigo Iaçu pediu ajuda para Mário Fernandes para o ingresso de uma tenda no acampamento, o que corrobora os indícios do vínculo entre esses manifestantes que insuflavam, incitavam, e atualmente já 400 deles condenados e mais aproximadamente 600 que fizeram acordo de não persecução penal, quase 1.000 já responsabilizados, havia quem fazia essa ponte, segundo a acusação, com esses indícios de autoria fortes, seria Mário Fernandes. Nessa mensagem do dia 10/12, a conversa é: bom dia, general, a gente está indo lá para a Esplanada, para a manifestação da Esplanada, ok? E eu preciso falar urgente com o senhor sobre aquele churrasco. É só conseguir alguma orientação. A mensagem é trocada com o general. Então, não há também aqui nenhuma margem para se afastar justa causa para o início da ação penal contra Mário Fernandes. Para encerrar, o último dos denunciados também me parece que está presente a justa causa para o recebimento da denúncia em relação a Silvinei Vasques. Assim, como já narrei anteriormente, em relação às operações e a participação dele nas operações, citando inclusive o desrespeito à decisão do Tribunal Superior Eleitoral no dia 29 de outubro de 2022, um dia antes do segundo turno das eleições, há aqui indícios suficientes de autoria para que a denúncia seja recebida em função como colocou a Procuradoria-Geral da República, Silvinei Vasques teria comandado a Polícia Rodoviária Federal na execução das ações criminosas com o objetivo ilegal de impedir que determinados eleitores
pudessem participar e votar, a partir de toda aquela preparação que foi feita com os denunciados e que eu já tive possibilidade de narrar detalhadamente. A denúncia destaca uma reunião realizada entre o primeiro e segundo turnos, 19/10/2022, entre Silvinei Vasquez e o ora-réu Anderson Gustavo Torres, para abordar sobre o policiamento direcionado a ser implementado em execução no segundo turno, alterando aquela programação que havia sido realizada para primeiro e segundo turnos, idênticas operações. A Procuradoria salienta que nessa reunião, Silvinei Vasquez teria afirmado na reunião que, entre aspas, havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa, bem como incentivou, entre aspas, o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, especialmente no Nordeste. Isso está documentado, as folhas EDOC 1011. Os indícios apresentados pela acusação são corroborados pelos depoimentos de policiais que confirmaram a conduta de Silvinei Vasquez, demonstrando que, de fato, o acusado afirmou nessa reunião que era hora de escolherem um lado. E aqui há o depoimento do policial rodoviário federal Anderson da Silva Costa, e eu transcrevo o termo de declaração de Anderson da Silva Costa. É fato que, durante a reunião, o diretor, essa é a pergunta feita pelo delegado da Polícia Federal, é fato que, durante a reunião, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, disse que era hora de escolherem um lado, referindo-se a apoiar um determinado candidato a presidente da República? E respondeu o agente Anderson da Silva Costa, que confirma que o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, disse que era hora de escolherem um lado, mas que, no entendimento do ora declarante, tal fala foi em relação aos cargos internos da PRF, pois se mudasse o governo, haveria uma mudança das diretrizes e direcionamentos operacionais da PRF. A denúncia ainda ressalta que a ação criminosa foi evidenciada pela análise do ofício, ao ofício emitido pelo diretor-geral da PRF, dia 19/4/2023, no qual indicava a elaboração de um único plano de trabalho. Aquilo que eu já me referi era um único plano de trabalho, foi refeito às vésperas do segundo turno, isso foi comunicado, porque acabou de uma certa forma vazando da própria Polícia Rodoviária Federal, fazendo com que o TSE determinasse a suspensão de qualquer nova operação nesses locais durante o segundo turno, e mesmo assim houve a operação e houve necessidade de que o então diretor fosse chamado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui, detalhadamente, há toda a comprovação nos arquivos apreendidos. Não há, portanto, aqui nenhuma prova suficiente, nenhuma prova robusta a afastar a justa causa para o recebimento da ação penal, pelo qual recebo também a denúncia em relação a Silvinei Vasquez. Além, da mesma forma que fiz, até para auxiliar a análise do meu voto aos eminentes colegas, da mesma forma que fiz em relação ao núcleo 1, além de todas essas provas, o encadeamento dessas provas, no item 7.7 do meu voto, eu coloco de forma mais detalhada a questão da colaboração. Além das provas independentes e autônomas que a Polícia Federal obteve, as provas que, a partir da colaboração, foram confirmadas por depoimentos, por documentos, por troca de mensagens, por localização, para demonstrar também claramente que não só há provas nessa fase suficientes e necessárias para o recebimento da denúncia, provas autônomas independentes, como também provas a corroborar o que foi dito pelo colaborador em sua colaboração premiada. Assim, presidente, eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares, e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar,
Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e 69, concurso material. É o voto, presidente. Vossa Excelência, então, recebe na íntegra a denúncia. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres colegas, quero, aproximando-se da conclusão do julgamento, mais uma vez louvar a excelência do trabalho do Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, do mesmo modo em relação aos ilustres advogados, todos já mencionados pelo relator. Da mesma maneira, homenageio o trabalho do ministro Alexandre, que analisou os requisitos do artigo 41, enquanto via tanto o voto como a sustentação da acusação, da defesa, percorria o artigo 13 do Código Penal, relação de causalidade, relevância de omissão, 29, concurso de agentes, medida da culpabilidade e os requisitos de dosimetria, só que não é agora. Então, de fato, não vou tecer considerações sobre o 13, nem sobre o 29, tampouco sobre o 59, quando da eventual dosimetria. Por ora, considero que o eminente relator abordou o que interessa no caso, materialidade e autoria, e por isso acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Como vota o ministro Luiz Fux? Acompanho o relator. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu também cumprimento tanto o trabalho da Procuradoria-Geral da República quanto o trabalho dos advogados, e, como eu disse até aqui, deixam confortáveis os seus respectivos constituintes por saberem que há advogados e bons advogados. E, como eu dizia, ministro Flávio Dino, ao lembrar Vossa Excelência de juristas, digamos, pouco conhecidos, nós estamos numa fase no Brasil em que parece que ficou pouco ser advogado, todo mundo quer ser jurista. Não, advogado é uma profissão importante, séria, eu tive o maior orgulho de ser advogada, voltarei a ser, se Deus quiser, e chegou ao descalabro de onde a Constituição é expressa na classe de advogados, porque advogado tem classe, jurista é impossível. Jurista é Paulo Bonavides, esse é Afonso da Silva, que dia 30 agora fará 100 anos, são ministro Evandro Lins e Silva. Advogado tem que saber resolver e defender seus clientes. É isto. Não necessariamente quem pensa e cria teses do direito sabe fazer nenhuma procuração. Nós, advogados, quando eu fui, sabemos resolver a questão do cliente e não precisa de ficar pensando que as teorias são necessárias para o advogado usar. O constituinte que sabe ter um bom advogado se sente muito confortável, tenho certeza disso, e por isso, mais uma vez, eu tenho a convicção de que esses advogados que compareceram hoje à tribuna serão tão honestos com seus clientes quanto guardam a fé do seu grau com este tribunal, não trazendo dados que não sejam verdadeiros, para que a gente possa chegar a bom senso e mostrar à sociedade brasileira que no Estado de Direito, no Estado democrático, há um devido processo legal, só se responderá por aquilo pelo qual se fizer contra o direito e será, evidentemente, absolvido de alguma alegação que não tenha prova necessária, substancial e coerente com os fatos que sejam delituosos. Portanto, meu apreço pelo trabalho realizado da Procuradoria, que tem o dever de fazer cumprir com que as investigações sejam feitas e a apuração nos termos da lei, quanto dos senhores advogados, e vivemos numa situação que, pela lei mesmo, nós nos devemos, advogados, juízes e membros do Ministério Público, urbanidade, tranquilidade, porque é isso que se espera de uma comunidade jurídica no Estado democrático, é isso que nós estamos tendo, um exemplo, portanto, de comportamentos que valem muito para a vida de todas as pessoas. Neste caso, eu também examinei, como cumprimento o ministro relator, que tem feito um trabalho primoroso, um trabalho, eu diria, beneditino, porque costurar e alinhavar e ver de novo cada um desses dados nos leva muito tempo, que é um tempo necessário, mas que tem na exposição feita, né, ministro Alexandre, o depoimento para a sociedade que tudo está sendo feito com a cautela devida que merece tanto o denunciado quanto cada cidadã e cidadão brasileiro, para saber que não é nada
que não seja devidamente apreciada, examinada e com a conclusão própria, como o direito determina. Farei juntada de voto escrito, como disse antes, presidente. As acusações são graves, as denúncias são sérias. Tenho certeza que tudo será apurado no seu devido tempo, na fase instrutória do processo, como tem de ser. E falou-se tanto hoje aqui de Bíblia e de momento pascal que acabamos de viver, neste caso, nesta fase. Não há o que perdoar. Sabiam o que estavam fazendo. Portanto, eu também estou votando no sentido de receber a denúncia, nos termos do que foi lido pelo relator e nos termos do que consta do meu voto, de que farei imediata juntada. Como voto, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Também eu farei a juntada de voto escrito, mas estou acompanhando na íntegra o eminente relator, por entender presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal. Dessa forma, proclamo o resultado. A turma... Pois não, doutor. Há dois pedidos de relevante realizados na defesa. O primeiro diz respeito a um pedido de revogação de prisão preventiva, que, com máximo respeito, não encontra obstáculo no julgamento do agravo regimental e, inclusive, com um dado que trouxe o excelentíssimo relator, desidratando a periculosidade, porque a denúncia não contempla a tentativa. Se superado esse pedido, inclusive com a possibilidade de aplicação de domiciliar, que seja permitido, então, ao advogado ingressar ao sistema com o computador, porque o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. E o que foi pedido não foi, excelentíssimo procurador, que se disponibilizasse equipamentos eletrônicos ao cliente, mas que a defesa pudesse fazer presente com o equipamento, porque, repita-se, o processo não pode ser eletrônico para nós e físico para ele. Muito obrigado. Consulta o eminente relator. Será analisado no devido tempo. Pois não. Senhor presidente, rapidamente, aproveitando a intervenção do colega, agora recebida a denúncia, da tribuna nós suscitamos a questão, ministro Alexandre de Moraes, de reanálise das medidas cautelares. Então, gostaria que essa igreja turma analisasse a situação do Felipe Martins em relação às medidas cautelares, agora que não há mais investigação em curso. Agora nós estamos diante de uma ação penal recebida pelo tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre, da mesma forma. Pois não. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do Núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã, às 8 horas. E declaro encerrada a sessão, desejando uma boa tarde a todos.